O Brasil não aguenta mais tanta corrupção, seja no legislativo, no executivo ou no STF. Nos últimos meses, o que mais está se falando nos noticiários é sobre o escândalo do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central de Galípolo. O Banco Master de Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso após investigações da Polícia Federal e posteriormente foi solto. Hoje em dia ele já está solto. E o STF colocou sigilo nesse caso do Banco Master. E o que nós brasileiros queremos é total transparência e que a justiça seja feita. Que os culpados sejam condenados e os inocentes se permaneçam soltos. Tudo que nós queremos, gente, é nada mais do que a verdade. E não fazer acusações falsas, nem querer cabeças de opositores políticos. Mas a questão é que recentemente foi encontrado um contrato que a empresa de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, ministro do STF, tinha com o Banco Master de 3,6 milhões mensais, que seria durante 3 anos, totalizando o valor de 129 milhões de reais para prestar serviços advocatícios. Mas antes da gente conversar um pouco mais sobre isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça um comentário para a gente poder levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Gente, o Banco Master de Daniel Vorcaro, segundo investigações da PF, cometeu uma fraude que gira em torno de 12 bilhões de reais. É a maior fraude bancária já vista na história do Brasil. E o Banco Central do Galípolo liquidou o Banco Master. Recentemente, o Dias Toffoli fez uma viagem no jatinho junto com um advogado de um investigado do caso do Banco Master. Uma coisa que é totalmente imoral. Tanta gente para ele viajar no jatinho para ir assistir o jogo de futebol, ele teve que viajar no jatinho justamente com um advogado de um dos investigados. Então, isso deixa a credibilidade do ministro Dias Toffoli em xeque. Tanto a dele, quanto a do Alexandre de Moraes, quanto a de todo o STF, porque o povo brasileiro não confia mais no STF. Nós não confiamos nos nossos ministros, na nossa Suprema Corte. Isso é um problema muito sério. Porque o que nós vemos no Brasil é corrupção no legislativo, corrupção no executivo e agora essa suspeita desse escândalo de corrupção no Supremo Tribunal Federal. O que faz nós brasileiros desacreditarmos completamente na política do nosso país. E a jornalista Malu Gaspar, segundo fontes, afirma que o Alexandre de Moraes fez pelo menos 4 reuniões com o Galípolo, que é do Banco Central, para pressioná-lo sobre essa questão do Banco Master. O Alexandre de Moraes soltou 3 notas. Na primeira nota, ele não fazia uma negativa explícita. Na segunda nota, ele já fez essa negativa. Só que ainda não ficou muito claro para a gente. Porque tem que vir o Galípolo do Banco Central e falar como foi exatamente essa reunião que ele teve com o Alexandre de Moraes. Porque fica essa suspeita no ar. Será que o ministro pressionou o Galípolo nessa questão do Banco Master? Será que Alexandre de Moraes pressionou também a PF? Né, já que sua esposa tem um contrato milionário com o Banco Master? Que é isso que fica aparecendo pra gente. Que está havendo um lobby.
Só que tudo isso tem que ser investigado e tem que estar às claras, para a gente não estar julgando o ministro de forma injusta. Mas também, gente, é muito estranho um contrato desse tamanho entre a esposa do ministro e o Banco Master. 129 milhões durante 3 anos. 3,6 milhões por mês. Não tem empresa de advocacia que tem um contrato tão alto assim como a esposa de Alexandre de Moraes. Será que não foi por causa do nome do seu marido? Porque o seu marido podia ajudá-la em questões de defesa ao banco? Então fica aí esse questionamento no ar. Né, gente? E agora, por que o Alexandre de Moraes, segundo na nota dele, foi para a reunião dele com o Banco Central, o Galípolo, foi para tratar da Magnitsky. Só que isso tem que ser feito de forma bem transparente, né, gente? É fazer um conselho junto a todos os bancos que poderia prejudicá-lo, né, que a Magnitsky poderia afetá-lo, fazer um conselho de uma forma transparente, falar, ó, gente, aqui hoje eu vou fazer uma reunião com os bancos para tratar da Magnitsky, botar lá na agenda, todo mundo ficar sabendo, entrar na agenda também do Galípolo, né, para todos terem a certeza de que ele está tratando sobre a Magnitsky e não está conversando nada sobre o Banco Master, já que sua esposa tem uma ligação com esse banco. Então é dessa forma que tem que ser feito. E não às escondidas. Né? Por que Alexandre de Moraes, segundo a Malu Gaspar, procurou 4 vezes o Galípolo? O que eles tanto conversam? Sendo que a esposa dele tem esse contrato com o Banco Master. Então, isso traz dúvidas à população e faz a gente desconfiar do ministro. Né? Então é isso, gente. O Vorcaro, que é do Banco Master, hoje já está solto. O Dias Toffoli, que viajou no jatinho com o advogado de um dos acusados, já colocou sigilo sobre o caso. Por que colocar sigilo? Por que a falta de transparência? Então fica muito estranho para a gente. Se tudo isso veio à tona, imagine as conversas que o povo não ficou sabendo, as reuniões que o povo não ficou sabendo. Porque esse povo do alto escalão, gente, bandido de colarinho branco, não deixa recibo, não. Isso é o que ficamos sabendo. Imagina o que ficou oculto. Né? Então, por que o Daniel Vorcaro está solto? Por que o Alexandre de Moraes não fez uma reunião com mais transparência sobre a lei Magnitsky? Será que houve pressão do ministro, tanto para o Galípolo ajudar na questão do Banco Master, quanto a Polícia Federal não fazer o trabalho dela direito? Será que houve pressão do Alexandre de Moraes? É isso que nós precisamos saber. Porque hoje o STF está em total descrédito. E é por isso que nós, a população, precisamos ir para as ruas. Já saiu uma nota dos ministros do STF dizendo que nós estamos fazendo tempestade em copo d'água. Então eles querem abafar o caso. Nós não podemos deixar que esse caso seja abafado, porque nós queremos saber a verdade. Queremos que os políticos e que a Suprema Corte sejam transparentes. Porque hoje o STF está totalmente descredibilizado. E nós, a população, não podemos deixar barato. Temos que ir às ruas e não podemos deixar esse caso morrer e ser abafado. Mas aqui, deixe a sua opinião, me fale o que você pensa sobre esse caso do Banco Master e o envolvimento do STF nesse caso.